Olá, tudo bem? Vamos agora para as reflexões do tarô mitológico para o signo de Áries, para o mês de setembro de 2020. Bom, a primeira carta que saiu aqui foi a Rainha de Ouros. A Rainha de Ouros, ela traz a mensagem, ela traz a energia da estabilidade, né? De se ter os pés no chão, de se agir com equilíbrio, de se agir com paciência, né? ter foco nos objetivos, né? Ter perseverança para atingir esses objetivos, mas muito clara aqui a mensagem do contato, né? De se ter contato com a realidade, sabe? De enxergar a realidade como ela é, sem ilusões. Inclusive, a gente indo aqui para a carta da posição 2, que é a carta que pode representar aí um bloqueio, né? Nessa visão aí de estabilidade, de enxergar a vida como ela é, enxergar a realidade como deve ser vista. Aí veio justamente a carta do Sol, né? Que é justamente representada aí pelo deus Apolo, que mostra a clareza, mostra a consciência, a visão clara da realidade. Ou seja, ela vindo aqui na posição 2, ela mostra que está faltando aí ao enxergar determinadas coisas à sua volta, né? De enxergar determinados padrões, enxergar determinadas situações que não estão sendo vistas, não estão claras. Essa falta de clareza impede aí, traz uma dificuldade a se colocar os pés no chão e enxergar a realidade como ela é, sabe? Então está faltando um pouco, talvez aí, de enxergar, de procurar ver as situações de forma mais assertiva, de forma mais analítica também, de forma mais reflexiva, para poder entender o que está acontecendo. E chegando aqui na posição 3, que é o que está aí pairando, né, sobre a questão, o que está aparente, veio a carta do 9 de paus. O 9 de paus é aquela carta que mostra ali um período turbulento, né, em que o navio Argos está tendo uma dificuldade para chegar, né, até o porto, até a cidade, mas que na frente o mar está calmo. Ou seja, apesar de um certo período de turbulência, talvez até por falta de clareza, né, de clareza do que fazer, de como agir, para onde ir, talvez essa falta aí de clareza traz esse mar revolto aí, traz essa dificuldade, mas a mensagem aqui é que é preciso acreditar que é possível transpor essas dificuldades, é possível passar, né, por esses momentos e conseguir chegar lá no mar aí mais calmo, mais tranquilo. E é justamente identificar os porquês dessa instabilidade, o porquê desses conflitos, desse mar revolto aí, o porquê das dificuldades, é o trabalho que a gente faz lá na terapia tarológica, quando a gente, com auxílio aí da ferramenta que é o tarô mitológico, a gente vai identificando junto com a pessoa que está fazendo a terapia, o atendimento, quais os padrões de comportamento que ela tem que estão influenciando, inclusive, essa falta aí de clareza, né? Essa necessidade de se enxergar a realidade como ela é, né? De ter os pés no chão. E o que está trazendo, quais são os padrões de comportamento que estão aí por trás, trazendo essas dificuldades. Esse é o trabalho que nós fazemos lá na terapia, justamente para que se possa, aqui nesse caso, como exemplo, ter mais clareza de onde ir, né, do que fazer, do caminho a seguir, sabe?
ficar um negócio mais como o mar ali, que está mais calmo, equilibrado, para conseguir chegar aí aos objetivos. E vindo aqui para a carta da posição 4, que seria aí a base da questão, o que a gente vê aqui como base da questão, ou seja, o que está aparente lá na carta da posição 3 é essa turbulência, né? Essas dificuldades, mas na verdade o que provoca essa dificuldade, o que provoca essa turbulência aí? Aí vamos lá para o 7 de espadas. O 7 de espadas, ele traz a mensagem de uma aproximação, ou de uma forma de se relacionar indireta. Então talvez seja preciso ser mais assertivo, ser mais assertiva, falar o que precisa ser dito, sabe? E não ficar aí em subterfúgios ou querer deixar subentendido, ou seja, a gente quer que uma outra pessoa tenha algum outro tipo de comportamento, então a gente, em vez de falar com a pessoa diretamente, a gente deixa isso subtendido nas nossas palavras, nas nossas ações. Às vezes a gente não quer fazer determinada coisa que nos pedem, e aí, em vez de chegar lá diretamente, né, com a clareza aí do sol, e falar, olha, não quero fazer, a gente às vezes fica torcendo para que alguma coisa aconteça, para que alguma coisa dê errado, e não haja necessidade da gente fazer aquela atividade ou aquela questão que nós não queríamos fazer. Ou seja, está se buscando sempre uma situação indireta para resolver as situações. É preciso chegar lá com clareza, com os pés no chão e resolver o que precisa ser resolvido, o que está aí ainda nesse mar revolto, né? E não essa coisa mais velada, sabe? Aqui no 7 de espadas nós vemos Oreste chegando até o castelo onde eu morava, a mãe dele, ele chegando pelos fundos, pela porta dos fundos, chegando à noite. Você vê que é bem o contrário aqui da carta do sol, né? Dessa clareza, ou seja, é aquela coisa de você não aparecer, sabe? Não se mostrar e não tomar a rédea da situação, não verbalizar aquilo que você quer, sabe? Deixar a coisa meio subtendida, ou meio oculta, sem mostrar a cara e dizer, olha, eu quero isso, eu não quero isso, sabe? Sem dar aí com clareza esse direcionamento. E a gente indo agora para a posição 5 aqui, que seria aí as influências do passado, né? Algo que funcionou e hoje em dia não funciona mais. A gente vê essa questão aqui, a carta do 6 de paus. O 6 de paus aqui, ele traz essa necessidade da aclamação, né? Da aprovação do outro. Aqui a gente vê Jazão, né? Com o velocino de ouro nas mãos, que ele conseguiu recuperar, e os amigos dele lá com as tochas ao fundo, né? Celebrando essa conquista dele. Ou seja, é quando a gente faz alguma coisa e a satisfação vem não só de termos alcançado um objetivo, mas ela vem também pelo reconhecimento, pelas pessoas reconhecerem aquele objetivo que nós alcançamos. Como vem aqui como uma influência do passado, ou seja, algo que deva deixar para trás, relacionando aqui com as outras questões, pode ser esse temor em ser mais incisivo, em ser mais direto, né? E conseguir colocar a sua opinião, colocar aquilo que você pensa, colocar aquilo que você deseja que aconteça, por
temer, né, por achar que vai contrariar o outro, né, que não vai ter a aprovação do outro, né? Então essa necessidade de aprovação, ou seja, será que se eu disser, né, o que eu penso realmente, né, sem deixar para que ele leia nas entrelinhas, será que eu me posicionar? Será que a pessoa não vai ficar chateada comigo? Ou será que a pessoa não vai embora? Ou isso não vai trazer alguma dificuldade aí para a relação? Justamente porque tem essa necessidade de ter aquela coisa de você falar o que o outro quer ouvir e você não falar aquilo que precisa ser dito, né? O que precisa ser dito é aquilo que é falado com clareza, né? E o que o outro quer ouvir é mais um subterfúgio, né? Mais essa coisa aí do 7 de espadas. Então essa é uma questão que precisa ser deixada de lado justamente para que se possa fazer aí o que precisa ser feito agora nesse mês de setembro. E lá nas influências do futuro, né? Algo que vai se confrontar conosco assim, no presente imediato, assim, né? Nos próximos dias, vem a carta do cinco de espadas. O 5 de espadas, ele traz, aí a gente vê de novo a figura lá do deus Apolo, né? Que é o mesmo que aparece aqui na carta do Sol. E aqui ele está dizendo a Orestes, que é o mesmo personagem aqui do 7 de espadas, aqui ele diz a Orestes o que ele deveria fazer, ou seja, com clareza o Deus Sol mostra, você precisa fazer isso. Ele mostra o caminho que ele tem que seguir. E aí Orestes fica meio desconfortável, né? Ele está ali sentado, né? Olhando para as espadas, né? Como se estivesse atemorizado, como se tivesse, como fosse uma resistência de fazer aquilo que precisa ser feito, falar aquilo que precisa ser dito, né? Como já comentamos. E o 5 de espada traz essa mensagem que, inevitavelmente, por mais que se tente adiar, chega o momento em que precisa agir, em que precisa fazer o que precisa ser feito. E aí é nesse ponto que o 5 de espadas se coloca aqui para mostrar que, olha, não dá mais para ficar aí nessas coisas de lá do 7 de espadas de ler nas entrelinhas. É preciso ser mais assertivo e mostrar o que você quer e verbalizar aquilo que precisa ser feito. E quando a gente vai lá para a carta da posição 7, né, que é uma posição aí, uma extensão futura da carta da posição 1, que é a Rainha de Ouros, nós vemos lá outra rainha, que é a Rainha de Espadas. A Rainha de Espadas, ela já traz esse foco para a mente, né? Sem muita emoção, sem muito sentimentalismo, sem muito querer a aprovação do outro, né? Lá do 6 de paus, né? Então a Rainha de Espadas mostra que para ter esse equilíbrio, para ter essa estabilidade, para ter esse contato com a realidade, mostrado aí pela Rainha de Ouros, vai ser preciso ir lá para a Rainha de Espadas e realmente fazer o que precisa ser feito sem essa preocupação de se irá agradar, né, os outros, né? Fazer o que precisa ser feito sem depender dessa aprovação. Você vê, a Rainha de Espadas, né, representada no mito lá do tarô mitológico, no mito de Atalanta, ela é aquela mulher independente, é aquela que não precisa de homem para nada. Ela vai lá e resolve, ou seja, mostra essa necessidade da ação, mostra essa necessidade de se fazer com clareza, sem
ficar apegado ao que vão achar de mim, o que vão pensar de mim, porque isso aí está ligado a uma parte que tem, né, como está mostrado aqui, que tem que ser deixada para trás, né? Então, essa rainha de espadas, essa energia de independência, energia de ação, energia de fazer o que precisa ser feito, é o que vai se colocar aí como extensão futura do que a gente está conversando aqui relacionado à rainha de ouros. E o ambiente externo, né? Como é que as pessoas do nosso entorno vão receber isso, vão receber essa nossa mudança de atitude, né? Uma atitude com mais clareza, é um ambiente de temperança, ou seja, apesar de acreditarmos, né, acharmos que esse nosso tomar uma posição, assumir uma posição, possa trazer alguma contrariedade no outro. Mas aqui, pela carta da temperança, ele mostra que não. Que muitas vezes, ao se colocar, ao se tomar uma posição, né, o outro pode olhar aquilo como uma coisa positiva, dizer, realmente, a gente precisa mudar aí o rumo das coisas. A gente precisa realmente seguir um outro caminho. Ou seja, nós hesitamos quando queremos propor alguma mudança a alguém, mas muitas vezes, quando nós propomos, a pessoa recebe bem a mudança e ela também, isso serve para ela fazer uma autoanálise, uma reflexão, e ela fala, realmente, a gente precisa aí mudar o rumo das coisas, a gente precisa mudar esse nosso caminhar. Então, a temperança está mostrando que o ambiente, né, o entorno, está favorável para essa atividade aí de assumir uma posição, né, de agir com clareza. Agora, é claro que para qualquer coisa na vida existe o bom senso, e a temperança também traz essa mensagem do bom senso, que é o quê? Muitas vezes você precisa ser assertivo, você precisa corrigir algo que não está funcionando bem, mas sem que isso faça com que você brigue com a outra pessoa, com que você se indisponha com a outra pessoa. A sabedoria está em conseguir se posicionar, em conseguir passar a mensagem que deseja passar, sem que isso se transforme numa briga, numa discussão. Às vezes o medo de não saber como falar, de não saber de que forma falar para não causar um conflito, possa estar dando aí essa hesitação lá do 7 de espadas de agir claramente, agir diretamente. Mas é preciso saber que, e aí a gente vai lá para a rainha de espadas também, o naipe de espadas é ligado à mente. Então, assim, é preciso também, da mesma forma, entender que é necessário raciocinar, é necessário pensar, avaliar bem como é que vai ser esse posicionamento, como é que vai se colocar, como é que vai falar, né? Justamente para que não haja um conflito, né? Tem várias maneiras de se dizer a mesma coisa, né? Várias formas de se abordar o mesmo problema. E aquela que certamente nunca funciona é quando nós acusamos o outro ou nós apontamos o erro do outro e dizendo assim, precisa mudar porque você está fazendo isso de errado. Ou seja, precisa ter o equilíbrio, o bom senso, a temperança de saber mostrar o que o outro está fazendo que precisa ser transmutado, sem que isso fique ali escancarado como um erro do outro. Ou seja, você trazendo isso, talvez uma questão de melhoria. Às vezes a pessoa faz algo que poderia ser feito de outra forma, você sugere já diretamente fazer algo de outra forma, sem entrar nesse mérito que está fazendo errado. Porque se falar que está fazendo errado, a pessoa já vai se fechar. Então, pode propor aí de fazer algo de uma maneira diferente, que vai corrigir aí uma situação anterior,
sem a necessidade de se mostrar que está errado, sem entrar em conflito. Ou seja, para ser claro, para ser direto, não precisa ser de forma conflituosa. Você pode ser claro e direto de uma forma eficaz, de uma forma equilibrada. E é essa mensagem aí que está vindo da temperança. E a gente indo agora para a carta 9, né, que é as esperanças e temores, aí vem aqui o 5 de ouros. O 5 de ouros, com uma esperança e um temor, vendo aqui pelo lado do temor primeiro, é o medo de perder, é o medo da perda. Ou seja, é o medo que esse posicionamento possa causar alguma perda, ou possa impedir de se ganhar alguma coisa, né? Porque assumiu uma posição. Então isso, esse medo da perda e de perder alguma coisa, pode inclusive ser financeira, é que pode estar trazendo também, ser mais um elemento aqui que traz a dificuldade desse posicionamento, a dificuldade de ser mais assertivo. Mas se a gente for ver pelo lado também da esperança, no 5 de ouros aqui, retratado no mito de Dédalo, na imagem, o Dédalo está saindo às escondidas na cidade de Atenas, né? Assim como lá no 7 de espadas está saindo à noite. Mas ele está indo para uma outra cidade recomeçar, iniciar um novo caminho. E é um caminho que vai trazer uma prosperidade para ele maior do que ele tinha em Atenas. Então, o que isso mostra como esperança? Que apesar de ter esse medo de perda, isso aí vai permitir com que essa posição mais assertiva, esse posicionamento, vai permitir com que se abram novos caminhos, né, muito mais saudáveis, muito mais realizadores, prósperos, porque fez esses posicionamentos, tomou essa atitude, sabe? E que está nessa hesitação aí de tomar justamente porque acha que não vai ter esse equilíbrio, vai ter essa perda, mas que mostra aqui que é o contrário, é a possibilidade de um começo, de um recomeço. E para fechar aqui com a carta da posição 10, mais uma carta da corte aí, né? Nós tivemos a rainha de ouros, a rainha de espadas e agora o par da rainha de espadas, que é o rei de espadas. O rei de espadas aqui, como fechamento, que é uma situação futura, ele mostra o quê? A necessidade de se planejar, a necessidade de se antecipar ao futuro. Ou seja, qual é a lição que se traz disso tudo? Ou seja, se algo acontece e a gente não se posiciona, e a situação vai se prolongando, vai se estendendo. E aí tem a necessidade agora da gente se posicionar para parar aquilo, né, para resolver aquela situação. O rei de espadas ele diz assim, olha, então fica de olho porque daqui para frente você tem que ficar mais ligado, porque você ficou lá oculto lá no 7 de espadas e aí a situação ficou do jeito que ficou, né? Não teve posicionamento, o negócio foi. Agora que tem esse posicionamento, você tem que ficar ligado para quê? Para outras situações, que você possa repetir o mesmo comportamento de deixar solto, de deixar o barco correr sem dar um rumo, e isso acarretar também uma dificuldade, um problema lá na frente. Então o rei de espadas aqui, ele mostra a necessidade de antecipar os problemas, ou seja, de perceber que se deixar a coisa solta sem uma intervenção, acontece o que aconteceu, o que está acontecendo. Então, preciso fazer essa intervenção e uma vez feita a intervenção, você já se preparar para que eventos iguais a esse não aconteçam, ou seja, para que se consiga antecipar qualquer situação que se coloque para evitar essa necessidade de precisar, né, se impor, de precisar se colocar. Né? Muitas vezes, se a gente já corta a situação lá no início, não deixa aquilo esticar, a gente tem menos dificuldade para poder
resolver o problema, tá certo? Então essas são as reflexões aí para o mês de setembro, para o signo de Áries. Eu agradeço aí pela sua companhia e até o nosso próximo encontro com mais uma reflexão aqui do tarô mitológico, tá certo? Obrigado e até lá!